o brotamento. Beleza? Então a gente tem aí, né? O indivíduo lança seu broto na água, o macho vai lá, joga o espermatozoide na água, ele vai lá, percorre, entra no gamete e lá se desenvolve. Beleza? Sétima questão. Sétima questão do Enem. O mundo das bactérias. Nossa, eu estou tão sozinha, vou me duplicar. Oi, você sempre vem aqui, né? Então perceberam que a mesma célula ela se desenvolveu em cópias iguais e foi se desenvolvendo e se socializando, né? Então o que minha questão pede? São características do tipo de reprodução, né? A tirinha. Então, são características dos tipos de reprodução. Qual é a característica de reprodução que está se referindo, não é, dentro das bactérias? Tranquilo demais nessa questão. Rapidez, simplicidade e semelhança genética. Há uma variabilidade genética? Não, porque está gerando clone, né? Então não tem como. Troca de material gênico? Não. Gemulação? Não. Partenogênese? Também não, né? Então a grande rapidez de desenvolvimento, simplicidade e semelhança genética. Então são todas cópias. Beleza? Oitava questão. Alguns seres vivos, como as abelhas e os pulgões, conseguem produzir indivíduos sem que a fêmea receba o espermatozoide para fecundar o óvulo. Esse fenômeno é chamado de tranquileza de imagem, não é isso? Partenogênese. Já estão cansados de saber. A apis mellifera é uma espécie utilizada pelos apicultores do Vale do Paraíba. O que é apicultura? É a abelha, criação de abelha. Vale do Paraíba para produzir um mel, própolis, geleia real, entre outros produtos. Seus óvulos, se fecundados, dão origem, né? Então lembre lá da partenogênese. Se a fêmea botou o óvulo e ele foi fecundado, né? Vai gerar o quê? Lembre lá daquela imagem, né? As fêmeas férteis e as estéreis, né? Que no caso as estéreis é quem? As trabalhadeiras, né? Que chamam lá, as trabalhadoras, as abelhas, o nome correto agora me fugiu à mente, né? Mas, né? No caso, seus óvulos se fecundados dão origem a fêmeas férteis, que essas fêmeas férteis é o quê? As rainhas, beleza? E se no caso o macho fecundar, vai dar origem ao quê? Né? Então a gente tem as pequenas diferenças aí dentro da partenogênese, dentro do ciclo das abelhas, beleza? Décima questão. O padrão reprodutivo mais frequente entre os protozoários é o assexuado, beleza? Abaixo temos exemplos de, né? Padrão reprodutivo de protozoário, a gente tem cisparidade ou bipartição, né? Assinala a alternativa correta. As abelhas se reproduzem por fragmentação. A gente já falou sobre isso, né? A gente tem aí partenogênese. 12ª questão. Eu preciso ser essa metamorfose ambulante do que aquela velha opinião formada sobre tudo. A canção lá de Raul Seixas fala sobre uma metamorfose referente a feitos suas mudanças e transformações passadas durante os dias em nossas vidas. Metamorfose em ciência é um processo que ocorre na reprodução de alguns animais, como no caso das borboletas que se reproduzem. Então, com base nisso, de maneira sexuada, com a metamorfose na reprodução binária, se mantendo em um casulo e depois passando por algum tempo se transforma em borboleta. É assim a reprodução binária? A gente sabe que não, né? Então, a gente sabe que essa reprodução de maneira sexuada, com desenvolvimento indireto, né, assim, e metamorfose completa. Beleza? Como assim indireto? Significa que ele primeiro lança a larva, o óvulo, o ovozinho depois transforma em larva, depois da larva se transforma em casulo, de casulo se transforma em borboleta. Então a gente tem de metamorfose completo. Aqui, ó, ovo, ninfa, pulpa, que no caso é o casulo, e no fim, borboleta. 13ª questão. As bactérias, né, Clostridium, como Clostridium tetani, são bactérias que são encontradas em condições adversas para se reproduzir, formam células especializadas que suportam as situações ambientais desfavoráveis. De acordo com seus conhecimentos, marque a alternativa que se refere a esse tipo de reprodução. Então vamos lá. Né? Então a gente tem aí a nossa esporulação. Né, de acordo com seus conhecimentos, alternativa que se refere a esse tipo de reprodução.
Então, quando ele fala aqui que as bactérias têm que estar em condições adversas para se reproduzir, né? Formam células especializadas que suportam as situações ambientais favoráveis, beleza? Por exemplo, tem bactérias que se reproduzem por esporos. E quais essas condições favoráveis? Como é que a gente vai conseguir dispersar esses esporos? Com vento, com animais, com água. Então, quando ele fala de questões ambientais, eu estou me referindo a isso. Né? Então, eles se guardam, esses esporos, para poder gerar uma condição favorável. Né? Passou um vento ali, ele libera no vento, e lá ele consegue, né, gerar seus frutos em determinadas regiões ou próximos. Beleza? Então, com base nisso, é só